Oi, eu sou o Jorge Guerra. Eu sou a Kelly Cadanos. E esse é o Direito em Português, um projeto do Regra dos Textos que te ajuda a entender um pouco melhor sobre os assuntos jurídicos que são a bola da vez na discussão. Aqui a gente te ajuda a entender temas como liberdade de expressão, decisões do Supremo Tribunal Federal, foro privilegiado e muito mais. A prisão do deputado federal Daniel Silveira, no último dia 16, causou uma discussão na internet. Mas e a imunidade parlamentar? Fica com a gente que a gente já vai explicar tudo o que você precisa saber sobre esse assunto. Esse provavelmente é o tema mais polêmico que nós já trouxemos aqui nesse quadro. E eu preciso avisar vocês de antemão que nós vamos utilizar muito de uma máxima aprendida no curso de Direito, que é responder as coisas como depende. Para a gente começar a nossa discussão, a gente precisa entender o artigo 53 da Constituição. Ele diz o seguinte: os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Parágrafo 1º. Os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 2º. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Com a prisão do deputado, a internet voltou a perguntar: mas cadê a imunidade parlamentar desse deputado? E nós precisamos entender o que é que aconteceu. O que causou sua prisão foi a publicação de um vídeo onde ele defendia a volta do AI-5, um dos instrumentos jurídicos mais graves da época da ditadura militar, e a destituição de ministros do STF. Eita! Ué, vai correr bicho. Isso vai. São satanás na terra. Ambas essas declarações são inconstitucionais, porque elas atentam contra o Estado Democrático de Direito. Assim, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, decretou a sua prisão, utilizando-se como base o parágrafo 2º do artigo 53 da Constituição, trazido aqui pela Kelly. Ou seja, ele classificou a prisão como flagrante e ele entendeu que o flagrante ele estava caracterizado pelo fato do vídeo ainda estar disponível nas redes sociais e poder ser acessado por qualquer pessoa a qualquer tempo. Na decisão, o ministro citou o artigo 5º da Constituição, no inciso 44, que diz o seguinte: constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, que atentem contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Ele trouxe ainda artigos da Lei de Segurança Nacional, que caracteriza crime ações que lesam ou expõem a perigo de lesão o regime representativo e democrático, a federação e o Estado de Direito. E é exatamente aqui que a gente chega num impasse jurídico. As ações do deputado configuram crime? Sem sombra de dúvidas. A liberdade de expressão tem limites para todos, inclusive para deputados, apesar da imunidade parlamentar. Assim como a defesa da pornografia seria crime, por exemplo, o ataque à democracia também é. Mas a decretação da prisão de Daniel Silveira por um ministro do STF é correta? Aí depende. Apesar de termos defensores ferrenhos de ambos os lados, alegando que a decretação da prisão e a sua manutenção foram justas ou injustas, nós estamos aqui diante de um conflito de princípios constitucionais. De um lado, nós temos a defesa da democracia. Do outro, nós temos a separação de poderes. Ao analisarmos friamente a situação, nós temos o ministro do STF, que é um representante do poder judiciário, determinando a prisão de um deputado federal, que é pertencente ao poder legislativo. Isso fere o princípio de freios e contrapesos entre os poderes da República. Sistema de quê? Pois é, se você quer saber mais sobre sistemas de freios e contrapesos, o que é, como funciona, então deixe seu comentário aqui que a gente faz outro vídeo para falar só sobre isso. Mas o ideal aqui é que o STF não precisasse interferir no caso de Daniel Silveira para impedir que ele atacasse a democracia. Afinal, é um poder que não foi eleito que acaba interferindo no mandato de um deputado que foi eleito pelo voto popular. A Câmara dos Deputados tem mecanismos para moderar os discursos de parlamentares. E essa porra não funciona! O Conselho de Ética é um exemplo disso, e Daniel Silveira já está respondendo a um processo que pode levar à cassação do mandato dele. Acontece que há muito corporativismo entre os membros do Congresso, assim como há também no Poder Judiciário. Ou seja, é muito difícil para eles cortarem na própria carne, e não deveria ser. O caso do Daniel Silveira, por exemplo, ele só foi parar na Comissão de Ética depois da sua prisão, mesmo que ele já viesse trazendo declarações polêmicas e criminosas muito tempo antes. E há outros casos também em que o Congresso demora para agir e a Justiça acaba intervindo.
como o caso da deputada Flor de Lis, por exemplo, acusada de mandar matar o marido. Ela só passou a responder no Conselho de Ética da Câmara essa semana. Também nessa semana, a Justiça acabou afastando a deputada do cargo. Isso sem falar no caso do ex-deputado Cunha. Envolvido em vários casos de corrupção, Cunha teve o processo mais longo da história do Conselho de Ética, que se arrastou até que ele perdesse o seu mandato. O STF tem entendido que a imunidade parlamentar não pode ser absoluta e que deve proteger apenas atos e falas diretamente ligados ao exercício do mandato, o que permitiria a prisão de Daniel. E existe precedente para isso, inclusive. Quando era deputado, Jair Bolsonaro foi condenado por dizer em 2014 que a deputada Maria do Rosário não merecia ser estuprada porque era feia. Aqui, novamente, a justificativa foi de que as alegações não tinham qualquer relação com o cargo de deputado federal e que, portanto, não caberia se valer da imunidade parlamentar para proteger Bolsonaro. A repercussão dessa decisão proferida pelo STF repercutiu tanto que ela não encontrou consenso nem entre os juristas mais conhecidos da atualidade. Enquanto nomes como Lênin Streck e Floriano de Azevedo se posicionaram a favor da decisão, nós tivemos também nomes como Augusto Botelho e Pedro Lucena, que se colocaram contrários a essa decisão por não entenderem que existiu de fato o flagrante alegado pelo STF. E se você quer saber um pouco mais sobre o que é que pode ou não ser considerado uma prisão em flagrante, deixa aqui nos comentários que a gente pode fazer um vídeo um pouco mais para frente só sobre isso. O fato é que nós não temos uma resposta sobre essas questões. Nós vamos ter que acompanhar as cenas dos próximos capítulos para saber qual vai ser o consenso em que esses poderes vão chegar, sobre quais são os limites de cada um e o que é que podia ou não podia ser feito nesse caso em específico. Mas uma coisa é certa, o corporativismo do Congresso já trabalha a todo vapor. Já está tramitando na Câmara dos Deputados uma proposta de emenda à Constituição para restringir a prisão de parlamentares. Se já estivesse valendo, Daniel poderia não ter ficado preso. A PEC altera uma série de regras para a prisão de políticos, mas antes de ser promulgada, ela ainda precisa passar pelo Senado. Quer saber quais seriam essas principais mudanças? Pode deixar aqui nos comentários também que a gente pode fazer um vídeo sobre isso. Se você gostou desse conteúdo, dá um like nesse vídeo e deixe o seu comentário. Não se esqueça também de se inscrever no canal, assim você vai ficar sabendo sempre que tiver novidades por aqui. E se você tiver qualquer dúvida sobre direito e como ele se aplica à sua vida, manda aqui nos comentários pra gente também. Até a próxima! Até! Temos! Temos! Empolgante! Estamos ao vivo!